O Avatar existe há muito mais tempo do que vocês imaginam, sempre passando esse manto de responsabilidade geração após geração. Mas como é que tudo isso começou? Quem foi o primeiro Avatar? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, chegou recentemente na Netflix a série live action de Avatar, O Último Mestre do Ar, e pra quem assistiu a série, como também pra quem assistiu a animação original, percebeu que não existe um único Avatar, mas sim esse é um manto de responsabilidade que é passado de geração em geração. Várias outras pessoas já foram Avatar também, né? Tanto que depois do Aang, a gente teve a Korra, né? Como a gente viu em Avatar, a Lenda de Korra, né? E antes desses dois, a gente tem vários outros Avatares também, várias outras pessoas que já usaram esse manto. Então, antes do Aang, a gente teve o Avatar Roku, antes do Avatar Roku, a gente teve o Avatar Kyoshi, antes dela, a gente teve o Avatar Kuruk, e por aí afora. Foram quase 10 mil anos de avatares diferentes, né? Só que, tipo, quem foi o primeiro? Quem que começou tudo isso tudo? Quem foi o primeiríssimo Avatar, né? Qual que é a história dele? Como é que toda essa questão... como é que ele se tornou a única pessoa capaz de dominar todos os 4 elementos? A gente vai conhecer a história desse primeiro Avatar, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também deixa o seu like, gostei, joinha e curtida, achando como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora conhecer a história do primeiro Avatar. Apesar de ter sido a jornada do Aang que mostrou pra gente como funciona esse universo do Avatar, que nos apresentou esse universo, né? Foi na série da Korra que a gente conheceu a história de como toda essa jornada começou, de como essa coisa do Avatar se iniciou, né? Se eu não me engano, foi justamente na segunda temporada ainda, né? Quando a tribo da Água do Norte, liderado inclusive pelo tio da Korra, estava criando um cerco ali, né? Meio que uma espécie de ditadura na Cidade República, que foi uma cidade fundada pelo próprio Avatar Aang ali, onde todo mundo podia viver de forma harmoniosa, né? Independente se for dominador ou não dominador, independente de qual nação tenha vindo. É uma cidade onde todo mundo podia viver em paz e harmonia, né? Só que o que acontece? Como eu falei, a tribo da Água do Norte estava tentando invadir esse lugar e a Korra foi atrás da Nação do Fogo, do pessoal da Nação do Fogo, dos exércitos dele, para poder impedir esse cerco. Só que no meio do caminho ela acabou sendo detida, né? Tentaram impedir ela, justamente seus primos, né? E ainda por cima ela acabou sendo devorada, engolida ali por um espírito da água também, né? Um monstro marinho que tinha. Ela sobreviveu, mas ela acabou perdendo sua memória. Ela chegou até os domínios da Nação do Fogo, desmemoriada ali, né? E uma xamã ali ajudou ela a recuperar sua memória, fazendo com que ela vivesse toda a origem de como surgiu o Avatar, para que ela conseguisse lembrar não apenas dela mesma, mas também da sua função e obrigação como Avatar. E a história acaba nos levando para um flashback de 10 mil anos atrás, antes dos eventos de toda essa série aí também, né? Numa época em que as pessoas, né, as civilizações não tinham cidades fixas, como por exemplo as 4 nações ali, mas elas viviam em cima de criaturas gigantescas conhecidas como tartarugas-leões, criaturas muito poderosas e muito sábias também, né? E em uma dessas tartarugas-leões vivia inclusive um cara chamado Wan, que acabava meio que numa extrema pobreza ali, junto com alguns amigos. Ele estava cansado de viver nessa pobreza toda ali também. Ele tinha uma espécie de Robin Hood, sabe? Ele às vezes roubava, mas roubava apenas para poder sobreviver e também para poder alimentar os seus amigos também, inclusive, né? Até que um dia ele teve uma brilhante ideia. Ele se juntou com um grupo de caçadores ali, né? Que faziam parte da monarquia ali da cidade onde eles viviam, e esse grupo de caçadores todo dia, ou toda semana, ou todo mês, enfim, eventualmente sempre saía para caçar, e eles pediam a bênção da tartaruga-leão onde eles habitavam, né, para poder fazer uma boa caça, e essa tartaruga-leão dava para essas pessoas, para esses caçadores, a habilidade do domínio do fogo. O Wan ganhou essa habilidade, ele recebeu essa dominação do fogo da tartaruga-leão, só que ele deu uns migué ali e acabou fugindo dos caçadores, conseguiu se livrar ali e organizou um ataque contra o palácio daquela cidade para conseguir roubar a fortuna do pessoal ali, né, boa parte do dinheiro, e distribuir para realmente quem precisava. O golpe deu certo, mas só até um certo ponto ali, porque o Wan acabou sendo capturado, né? E por isso ele acabou sendo banido da cidade. Só que a Tartaruga-Leão foi legal com o cara e acabou deixando com que ele ficasse com o poder do fogo por uma questão de sobrevivência e proteção para sobreviver na floresta. Vale lembrar que nessa época os espíritos meio que viviam solto aí no nosso mundo mortal, no nosso mundo concreto aqui também, né? E muita gente morria de medo de entrar na floresta
justamente por conta dos espíritos, não só por conta daqueles que são malignos e realmente querem nos prejudicar, mas por conta do medo do desconhecido também, né? Ver uma coisa diferente, um certo preconceito também, né? Só que quando o An ele foi morar na floresta, ele foi vagar pela floresta, ele acabou se encontrando com vários espíritos ali e eles conseguiram se reconciliar. O An percebeu que estava errado nos seus preconceitos ali também e ele viveu com esses espíritos por cerca de 2 anos ali também, onde ele inclusive treinou a sua habilidade de dominação do fogo, né? Inclusive um dragão, os espíritos dragões que estavam ali, ensinaram ele a habilidade de domínio do fogo, porque caso vocês não saibam, não é apenas a pessoa que tem um domínio do elemento, mas existe um ser ancestral ali que ensina como dominar o elemento. Então no caso do elemento fogo são os dragões, no caso do ar são os bisões voadores, no caso da terra são os texungos, topeiras, texungos, enfim, os bichos ali que cavam a terra, e nos dominadores de água era a lua que meio que ensinava com ele. Na verdade não é que ele ensinava, eles aprendiam com a lua. Cerca de 2 anos depois, morando com esses espíritos, o An saiu numa jornada para encontrar outras civilizações, porque acreditem, né? Eles não sabiam que existiam outros povos, outras tartarugas leões, outras cidades ali também, né? O An, ele realmente não estava sabendo disso, não só o An, mas praticamente outras pessoas ali também, estavam todo mundo vivendo de forma isolada ali, né? E no meio dessa jornada, o An encontrou 2 espíritos gigantescos brigando entre si, né? Ele acabou se metendo onde não devia e libertou um espírito não tão legal assim, né? Que tinha como simplesmente a função de mergulhar o mundo em trevas. Esses espíritos eram Raava, o espírito da luz, e Vaatu, o espírito das trevas, que sempre lutavam entre si para tentar manter o equilíbrio do mundo, né? E a cada 10 mil anos eles se enfrentam num evento cósmico conhecido como Convergência Harmônica, onde quem ganhasse meio que comandaria o equilíbrio do mundo durante os próximos 10 mil anos. Seria uma luta até a morte ali, só que não é a morte 100%, porque o espírito que perdesse sempre acabaria se regenerando também, né? Só que o que acontece? Raava sempre ganhava para garantir o equilíbrio no mundo, mas se Vaatu ganhasse, os próximos 10 mil anos seriam mergulhados em trevas e escuridão. E como o An se meteu onde não devia, Raatu acabou fugindo, né? O Vaatu, né, acabou fugindo ali também, né? Ele ficava cada vez mais forte, longe da sua inimiga ali, né? E a Raava acabava ficando cada vez mais fraca. Ou seja, na próxima convergência harmônica, que rolaria em cerca de 1 ano, 2 anos mais ou menos ali, né? Em pouco tempo, a Raava não poderia ganhar, né? Tudo bem, ela acabaria se regenerando 10 mil anos depois, só que a humanidade acabaria ficando preso em trevas. O An se sentindo responsável por isso, né, e de certa forma ele era responsável por esse acontecimento, ele se dispôs a ajudar a Raava, tanto que ele, sempre que eles encontravam uma nova tartaruga-leão com um novo povoado, eles fizeram questão de pedir para cada uma dessas tartarugas o domínio de um novo elemento, que concediam a eles, né? Só que até aquele momento nunca houve uma única pessoa que dominou mais de um elemento ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eles encontraram a tartaruga leão que deu os poderes do domínio do ar, né? A dominação do ar. Só que o que ela fez? Ela não deu diretamente pro An esse poder. Ela concedeu o poder do ar para a Raava, né? E sempre que ele precisasse trocar, a Raava passava por ele ali, né? Entrava e saía por ele e trocava esse elemento. Então ele estava por exemplo, ele estava dominando o fogo ali, a Raava passava por ele deixava de dominar o fogo e passava a dominar o ar. E foi assim a mesma coisa que depois começou a aprender o domínio da água e depois o domínio da terra. Só que conforme o tempo passava, né, conforme ficava mais próximo do dia da convergência harmônica, o Vaatu ficava cada vez mais poderoso e isso causava um equilíbrio muito maior ainda. As pessoas que estavam aprendendo, que saíam dessas tartarugas leões e ganhavam esse dom dos elementos também, né, que eles começaram a aprender a dominar cada um dos elementos, fogo, ar, água e terra ali, né, começaram a brigar muito entre si e todos eles começaram a brigar muito com os espíritos, que ficavam cada vez mais selvagens ali por conta da influência do Vaatu. Chegou então o dia da convergência harmônica, né? E tanto a Raava quanto o An tiveram que entrar passar por um portal ali, para poder ir para o mundo dos espíritos, que é lá onde ocorreria esse confronto. Só que como eu falei, Raava estava fraca demais, e o An, não importa o quão habilidoso ele ficou dominando cada um desses elementos, porque enquanto ele dominasse apenas um por vez, ele não conseguiria ter poder o bastante para deter o Vaatu, né? Foi então que ele decidiu que a Raava deveria entrar e permanecer no corpo do An, né? Não apenas passar e trocar o elemento como estavam fazendo, né? O que era uma coisa muito perigosa, porque um espírito que passasse muito tempo dentro de alguém ali podia causar sérios danos, principalmente para a pessoa. Só que o An não estava nem aí, afinal de contas ele se tornou responsável por aquela jornada ali, então ele tinha que fazer alguma coisa. Então quando a Raava entrou ali, ela não saiu mais, e o An, a partir daquele momento, não só aprendeu a dominar os 4 elementos ao mesmo tempo, como a gente já está conhecido, né? Já está acostumado com os avatares em geral, como ele
ele também acessou pela primeira vez o estado Avatar, ele conseguiu o máximo do poder ali para poder prender o Vaatu ali de forma, não eterna não, né, mas pelo menos até a próxima convergência harmônica que rolaria 10 mil anos depois. Após a vitória contra o Vaatu, né, o An, ele fechou o portal que separava o mundo mortal e o mundo dos espíritos, né, ele fechou, não dava mais para viajar de forma normal ali, né, de forma tipo física até para um outro plano ali também, né, e ele se dispôs a tentar trazer paz ali, porque ele meio que se sentia responsável por conta de todo o conflito que rolava ali entre os espíritos e os humanos, entre vários dominadores ali, entre os não dominadores e dominadores, então ele se dispôs a tentar trazer a paz para todos. Só que se passaram várias décadas e infelizmente o An não conseguiu concluir tal missão que ele deu a si mesmo, né? E no final de sua vida, a Raava tranquilizou o cara dizendo que nunca foi missão dele trazer paz para todo mundo. Então, assim que o An deixou de dar o seu último fôlego, a Raava passou para uma outra pessoa, meio que uma espécie de reencarnação ali, para poder passar essa habilidade de domínio dos 4 elementos, o estado Avatar, o contato com o espírito, com o mundo dos espíritos também, porque o Avatar também tem essa questão de ser uma ponte entre os humanos e os espíritos, né, para uma outra pessoa, nascendo assim um novo Avatar e seguindo esse manto aí por várias gerações até chegar aos momentos que a gente conhece com o Aang e a Korra. E essa é a história do primeiríssimo Avatar que ocorreu no mundo ali, no universo de Avatar, a lenda de Aang e a lenda de Korra também. Você já conhecia essa história? Você conhece outros avatares além do Aang e da Korra, que foram os protagonistas de suas séries? Deixa aí embaixo o que você achou desse vídeo, ou quais outros avatares você conhece também. Compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Avatar, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!